Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Hoje, noite de domingo, noite de nos reunirmos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, louvarmos, cantarmos, meditarmos também um pouquinho na palavra de Deus. Então, queria convidar você para agora reunir a sua família, parar o que vocês estão fazendo e dedicarem um tempo de qualidade ao Senhor. Uma grande dificuldade desses dias que temos vivido, onde nós não podemos nos reunir na igreja, é criarmos a disciplina de termos um tempo de qualidade em adoração e meditação na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas de maneira simultânea e na hora que a gente está fazendo alguma atividade do lar, coloca a pregação para assistir, Não, eu quero te desafiar a desenvolver o hábito. Todas as noites de domingo e quarta, nós paramos, vamos à igreja, na sexta-feira também, para meditarmos a palavra do Senhor. Então, eu queria que você apenas invertesse o local, mudasse o local. Separe esse tempo de qualidade para o Senhor. Pare o que você está fazendo, reúna a sua família e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor, ok? Vamos orar. Antes de qualquer coisa, eu queria convidar você para fechar os seus olhos aí agora. Vamos falar com Deus, vamos conversar com o nosso Pai um pouquinho. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos, mais uma vez, nessa noite de domingo, pararmos para meditar em Tua Palavra, estudarmos a Palavra do Senhor, adorarmos ao Senhor, estarmos em comunhão com o Senhor através da adoração, da leitura da Palavra, da meditação na Palavra do Senhor. Pai, eu peço a Ti que nos edifique, fala aos nossos corações à luz da Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa nos orientar, nos dirigir, nos direcionar ao centro da Tua vontade. Dá-nos sensibilidade à voz do Espírito Santo, que tudo o que vamos ler em Tua Palavra possa fazer diferença no nosso dia a dia, de uma maneira muito prática. Pai, esteja comigo, esteja com os irmãos. Perdoa-nos por nossos pecados, limpe o nosso coração de todo mal. Queremos prestar a Ti um culto agradável, e que assim o seja, que nada, absolutamente nada nos separe do Senhor nessa noite. É a oração que eu faço, é a oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Já há alguns dias, alguns domingos, temos estudado a carta de Paulo a Efésios, e hoje nós vamos caminhar para o encerramento dessa série de estudos, de ministrações, de palavras que estão dedicadas e focadas aí em Efésios. Hoje eu quero ler com os irmãos parte do capítulo 5 e o capítulo 6. Então quero convidar você, abra a sua Bíblia por gentileza em Efésios capítulo 5. Nós vamos lendo o capítulo à medida que formos caminhando na ministração, no estudo. Então deixe a sua Bíblia aberta, tá? Não feche a Bíblia, deixe ela aberta aí, que à medida que formos conversando e meditando e pensando um pouquinho na palavra do Senhor, vamos lendo também o que está escrito. Vamos começar, para introduzirmos o assunto, quero ler com os irmãos aí a partir do versículo de número 15 de Efésios 5, Efésios 5:15. Olha o que o texto nos diz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui, por hora, por enquanto. Continuaremos à medida que formos caminhando. Irmãos, Paulo aqui, ele continua nessa ideia que já temos estudado dentro do livro de Efésios, a partir do capítulo 4 ali, a partir do capítulo 4 nós começamos a estudar a respeito disso, aspectos práticos da vida cristã, uma série de orientações extremamente importantes, interessantes, que o apóstolo Paulo nos orienta a vivermos.
E aqui ele continua, né? Aqui ele continua nessa série de orientações práticas relacionadas à vida cristã, falando mais especificamente, nos trazendo uma série de orientações mais específicas acerca da nossa vida em comunidade. Somos seres sociais, né? Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, e não é nem um pouco estranho que Paulo nos traga uma série de orientações com relação a essa vida social, a essa vida em comunidade. O que é extremamente interessante é de que Paulo relaciona isso, traz isso, fazendo um paralelo muito importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, nos mostrando que é através da forma como vivemos essa vida em comunidade, essa vida em sociedade, que eu dou demonstrações práticas de uma vida cheia do Espírito. Talvez a gente não tenha pensado nesse texto, enxergado esse texto por essa perspectiva, por essa ótica, né, da qual Paulo nos traz e nos aponta aqui. Ele nos mostra que uma vida cheia do Espírito, ela é demonstrada, ela é vivida, ela é percebida, notada, testemunhada através da forma como vivemos em comunidade, através da forma como vivemos em sociedade, através da forma como nos relacionamos com aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que temos falado assim com tanta persistência e com tantas formas diferentes, que Efésios nos traz isso, aspectos práticos da vida cristã. Eu sou crente, sou um cristão, vivo em sociedade, preciso estar sempre cheio do Espírito Santo. Então, está tudo muito relacionado, está tudo entrelaçado. E através da minha vida em sociedade, em comunidade, em família, é que eu dou demonstrações de que tenho uma vida cheia do Espírito Santo. E vamos introduzindo aí a respeito disso. Paulo introduz esse assunto, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui, do versículo 15 ao versículo 21, nos falando a respeito de vivermos com sabedoria, não agirmos como insensatos, porém como sábios. Paulo diz, olha, não vivam, não hajam, não sejam insensatos, porém, contudo, no entanto, busquem ser sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Então, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, Paulo vem aqui e nos diz, olha, vocês querem viver uma vida direcionada por Deus? Querem viver uma vida sendo sábios? Querem deixar de lado a insensatez? Procurem compreender, procurem entender, descobrir qual é a vontade do Senhor para vocês. E daí Paulo vem e faz um paralelo aí, nos mostrando que a forma como os pagãos viviam, né, e ele diz aí a partir do versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Os pagãos da época tinham um hábito de buscarem a lucidez se embriagando. Olha que paradoxo, olha que coisa mais contraditória. Eles buscavam encontrar soluções para os grandes dilemas da vida na embriaguez que era provocada pelo vinho. E Paulo vem e diz aqui, não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher por Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que a gente destaca aí nessa introdução é de que eu preciso compreender qual é a vontade de Deus, no versículo 17, se eu quero viver uma vida sábia, se eu quero viver uma vida dirigida dentro da palavra do Senhor, não agindo como insensato, compreender qual é a vontade de Deus. Segundo, manter a lucidez. Não se embriaguem com vinho, porque nele há dissolução, há libertinagem. Mantenham a lucidez. Mantenham a lucidez. E essa lucidez, ela traga à minha vida. Paulo responde aí de que forma eu me mantenho lúcido, de que forma o cristão se mantém lúcido, se mantém centrado, se mantém focado, dando lugar para o Espírito Santo. E aqui nesse versículo a gente encontra algo extremamente interessante. É de que o ato de me encher do Espírito Santo é algo passivo.
Eu preciso dar lugar. Paulo diz, olha, se deixem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Eu preciso dar lugar. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me encha. Eu preciso entender que estar cheio do Espírito Santo talvez não aconteça de forma instantânea. Pode acontecer? Pode. Temos casos em que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo instantaneamente. Temos o exemplo de Atos, onde o Espírito Santo desceu, as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Foi algo instantâneo. Mas podemos dizer que, de certa forma, de que é uma exceção, né? São exceções. O que nós podemos encontrar com maior frequência é de que é algo gradativo. É algo que vai acontecendo de maneira gradativa, um dia após o outro. É através da busca, é através da renúncia, é através da vida cotidiana, é através das decisões que eu tomo hoje, que eu tomo amanhã, é através da minha intimidade com Deus, que tem sido buscada dia após dia, que eu vou me enchendo de maneira gradativa do Espírito Santo. E Paulo diz que a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se. Você tem deixado o Espírito Santo te encher? Você tem buscado viver uma vida que permita a ação do Espírito Santo, a interação do Espírito Santo com você? A gente precisa parar para pensar nisso. Precisamos parar. E daí Paulo vem e nos diz aí, no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele diz, a gente percebe que Paulo introduz o assunto da relação, da vida em comunidade, nos mostrando que uma vida cheia do Espírito Santo é demonstrada através da forma como vivemos. Os primeiros versículos, aí do versículo 15 ao versículo 21, ele vem e fala da forma como vivemos, fala da forma como tomamos as nossas decisões, fala de viver com sabedoria, fala de se encher do Espírito Santo. No versículo 21 ele vem e me fala para eu me sujeitar, para nós nos sujeitarmos uns aos outros, preferir dar a vez para quem está ao meu redor, vivendo de maneira sábia, me relacionando de maneira sábia. E aí a partir do versículo 27, ele começa de uma maneira muito prática, muito direta, falando a respeito das relações, das nossas relações em sociedade, da forma como vivemos em sociedade. E olha, por mais incrível que pareça, talvez muitos de nós não tenhamos parado para pensar, para enxergar o que está aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, de que uma vida cheia do Espírito Santo, ela começa dentro de casa. Ela começa na sua casa. Ela começa na forma como você se relaciona com a sua família. Infelizmente, muitas pessoas ignoram e negligenciam isso. A vida cristã, ela começa dentro da minha casa. Me encher do Espírito Santo começa na forma como eu me relaciono com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Ela começa ali. Não adianta nada eu tentar dar demonstrações de uma espiritualidade exagerada se eu não vivo essa espiritualidade dentro da minha casa. Se eu não vivo essa espiritualidade na forma como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Me encher do Espírito Santo começa ali. O seu lar, o meu lar, o nosso lar, ele é um microcosmo da nossa vida cristã. Ela começa ali. E muitas vezes nós vimos para a igreja, participamos dos cultos, e muitas vezes não é incomum encontrarmos pessoas que
tecem argumentos a respeito do que elas acabaram de vivenciar dentro da igreja, dizendo que não sentiram a presença de Deus durante o culto. Pastor, participei do culto, mas não senti a presença de Deus, não senti que o louvor me tocou, não senti que a palavra me tocou, que as orações me tocaram, e elas não param para pensar que o culto na igreja, ele é um reflexo do culto que eu presto no meu dia a dia, na minha casa. Eu passo a semana toda, a pessoa passa a semana toda tratando mal a esposa, tratando mal a família, oprimindo as pessoas que estão dentro da casa dela, não dando nenhuma demonstração de uma vida dirigida pelo Espírito Santo, e quando chegam na igreja, querem que o Espírito Santo haja de uma maneira sobrenatural na vida delas num culto de domingo à noite. O culto de domingo à noite, o culto de quarta-feira, o culto que você presta no templo é um reflexo do culto que você presta a Deus no seu dia a dia. Seja crente dentro de casa, seja espiritual dentro de casa, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida dentro da sua casa e aqui dentro da igreja. Você vai sentir o Espírito Santo te dirigindo, te guiando, te tocando, falando com você de uma maneira muito especial. Paulo começa aí, vamos às orientações de convivência da vida em comunidade, falando às mulheres, do versículo 22 ao versículo 24, Paulo diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Primeira orientação que Paulo traz sobre a vida em comunidade, sobre a vida em sociedade, sobre a vida doméstica, sobre a forma como nos relacionamos uns com os outros, é uma orientação às mulheres. E as mulheres precisam se sujeitar, cada uma, ao seu marido. E a gente precisa entender com muita cautela, com muita sabedoria, e enxergar o que Paulo tem para nos dizer. Porque, infelizmente, muitas pessoas, muitos homens especialmente, usam esse texto, o interpretam de maneira equivocada, talvez nem sempre de maneira equivocada, mas tentam aplicá-lo em benefício próprio, usando esse texto para oprimir as esposas, tentando subjugá-las, humilhá-las, as fazerem se sentirem inferior ao que elas realmente, ao que elas precisam ser, usando esse texto como precedente. E não é isso que Paulo quer dizer. A mulher não é inferior ao marido. A mulher não precisa e não pode em momento algum ser humilhada pelo seu marido. Não é isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer, e não é isso que Deus espera que os maridos façam, que as mulheres aceitem. Não é isso. A ideia de ser submissa, né, é de entender o papel que ela exerce dentro da família. É uma hierarquia que foi criada por Deus e que precisa ser respeitada. A autoridade principal pertence ao marido. Mas isso não dá o direito de humilhar, colocar a mulher em posição em que ela se sinta inferior. Não é esse o papel. Então a gente precisa entender isso com muita cautela. A mulher precisa ser respeitada, amada, cuidada, zelada. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas ela precisa entender que o papel principal de liderança e de autoridade pertence ao marido. Não que ela precise aceitar tudo calada. Não que ela não tenha o direito de expressar a sua opinião. Não é isso, não tem nada a ver com isso. A mulher precisa sim ter todo o direito de se manifestar, de expor o seu ponto de vista, de não concordar com algumas coisas, com aquilo que ela não concorda. E momentos assim vão surgir em que o marido tem um ponto de vista, a mulher tem outro, e eles vão ali encontrarem e se verem num ponto de atrito. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes. Ela tem esse direito, ela tem esse direito.
porém entendendo que a autoridade dentro de casa é do marido. É do marido. Ah, pastor, então isso quer dizer que a mulher nunca terá voz ativa, ela nunca vai ter a vontade dela acontecendo dentro de casa? E aí que a gente entra no papel do marido. Olha como Deus é perfeito, como Deus é fantástico, olha como Deus equilibrou as coisas para que ambos, marido e mulher, consigam viver em harmonia, se amando de maneira sobrenatural, baseada na palavra de Deus. A gente entra no papel do marido. Olha aí a partir do versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo, porque quem ama a mulher, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então nós temos aqui a mulher se sujeitando, sendo submissa ao marido, e o papel do marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E quando eu disse lá um pouquinho agora, há uns minutinhos atrás, a forma como Deus equilibrou as coisas, no que diz respeito à submissão da mulher, é de que Deus deu papel para o marido de cuidar da esposa como ele cuida de si mesmo. E quando o marido entende isso, quando o marido entende a ideia, a essência do que é amar a esposa como Cristo amou a igreja, de quando o marido entende que precisa cuidar da esposa como ele cuida de si mesmo, ele não vai ter a coragem de ser injusto com a sua mulher, com a sua esposa, deixando acontecer dentro de casa apenas aquilo que é a vontade dele. Quando a mulher entende que precisa ser submissa, que precisa se sujeitar, e o marido entende que precisa amar, cuidar como Cristo amou e cuidou da igreja, as coisas caminham em harmonia. O que eu preciso entender é que eu preciso viver dentro da vontade de Deus. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me guie e me oriente dentro da minha casa. Entender que uma vida cheia do Espírito Santo começa dentro do lar. Começa dentro do lar. E quando marido e mulher são orientados, são dirigidos pelo Espírito Santo dentro de casa, a vida ela segue em harmonia. Pastor, meu marido não é cristão. Ele não entende isso, pastor. O que eu preciso fazer? Continue obedecendo a palavra de Deus, irmã. Continue obedecendo. Pastor, meu marido não merece ser honrado, meu marido não merece ser respeitado. Então entenda uma coisa, irmã, você não faz isso, você não honra, você não respeita o seu marido. Se você não conseguir fazer isso amando ele, por amor a ele, você precisa entender que você tem que fazer por amor a Deus. Não é porque ele merece, é porque Deus está te pedindo, é porque Deus está mandando, é porque a palavra nos ordena. É porque a palavra nos ordena. Pastor, a minha esposa, ela não faz por onde, pastor. É difícil amar a bichinha como Cristo amou a igreja. É difícil cuidar dela como eu cuido de mim, porque ela não facilita. Irmão, o mesmo vale para você. Faça por amor a Deus. Faça por amor a Deus, faça por obediência ao Senhor. E confie nele. As coisas vão se tornando mais fáceis e mais palpáveis quando eu faço aquilo que Deus me manda, confiando que Ele está ao meu lado. Confiando. Paulo continua aí, agora ele chega nos deveres de pais e filhos. Filhos, a partir do versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui nós temos as orientações agora nos relacionamentos entre pais e filhos. Qual que é a orientação dada para os filhos? Filhos, obedeçam a seus pais, porque isto é justo. A ideia de honrar e respeitar o pai e a mãe. E é interessante que Paulo não deixa de citar a ideia desse ser o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? De ter vida longa. Honra o teu pai para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Obedeça aos seus pais para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Filho, entenda uma coisa. Filhos, entendam uma coisa. Quer viver muito? Obedeça aos pais. Honre aos pais. Honre. É um mandamento. O seu pai, mas a sua mãe, ele não exige obediência de você só por ele. Porque a Bíblia manda que você obedeça. A Bíblia manda que você obedeça. Ah, pastor, mas meu pai, ele é muito injusto às vezes. Obedeça por amor a Deus. Faça por amor a Deus. Aquilo que você não consegue fazer, o que eu preciso entender é isso. Que aquilo que eu não consigo fazer dentro do meu lar, dentro da minha casa, as relações familiares, com prazer, porque entendo que o outro merece, eu preciso fazer por amor a Deus, porque Ele merece a minha obediência à palavra dele. Eu preciso entender isso. O texto não traz orientações apenas aos filhos. E isso é uma coisa que nós que somos pais precisamos entender. É de que muitas vezes a gente coloca dentro de casa um quadro pintado onde apenas os filhos têm obrigações para com os pais. Mas a Bíblia traz também obrigações dos pais para com os filhos. Os pais também têm deveres nos seus relacionamentos com os filhos. E Paulo nos traz aqui qual é o papel, qual que é o dever do pai nesses relacionamentos pessoais entre pais e filhos. O pai não pode provocar os filhos à ira, irritarem os filhos. E infelizmente existem muitos pais que têm feito isso. Colocado uma pressão extrema sobre os filhos, criando nos filhos, produzindo nos filhos uma ausência, talvez essa não seja a palavra certa para ilustrar, mas tirando dos filhos, roubando dos filhos a vontade de continuar caminhando, de continuar buscando os seus sonhos, as suas próprias realizações, os seus objetivos. Por quê? Porque os pais produzem, colocam sobre os seus filhos uma carga opressora extrema. Outro erro que muitas vezes os pais cometem e produzem a ira nos seus filhos é o abuso da autoridade. O abuso da autoridade. De proibir apenas porque ele pode proibir. Sem justificativa, sem uma justificativa que seja sincera, verdadeira, honesta. É tão comum verem os filhos fazendo pedidos aos pais, os pais dizem que não, e quando eles questionam o porquê da negativa, a resposta que os pais dão simplesmente é porque eu estou mandando. E isso produz ira no filho. Se o filho é proibido de fazer alguma coisa, é justo que ele saiba o porquê. É justo que ele entenda que a negativa veio com uma justificativa nobre. E isso não é ser fraco, não. Isso é ser justo. Isso é agir dentro da palavra de Deus. Pais, entendam isso. E aí a gente encerra essa série de orientações sobre a vida em comunidade, a partir do versículo 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem
que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem aos seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Aqui nós temos Paulo fazendo orientação à vida daqueles que têm funcionários. A forma da época era o senhor e o seu escravo. Hoje, a forma de hoje, o padrão de hoje é outro, é o patrão e o funcionário. Graças ao nosso bom Deus, não temos mais aí a questão dos escravos. Mas as orientações, elas valem para os relacionamentos entre patrão e funcionário. O funcionário precisa ser obediente ao seu senhor, ao seu patrão, ao seu empregador, tratando ele com respeito, com sinceridade e com temor. E Paulo ele nos faz uma advertência, muito importante àqueles que são funcionários. Olha, lembrem-se de que vocês precisam fazer não como se estivessem fazendo para homens, mas para Deus. Para Deus. Se vocês para Deus. Para Deus. Se você é funcionário, lembre-se de que você irá prestar contas ao Senhor pela forma como você trabalha, pela forma como você exerce o seu papel lá no seu trabalho. Isso é de extrema importância. Façam de boa vontade, sejam honestos, entendam que o Senhor recompensará vocês. Não sejam bons funcionários apenas quando o patrão estiver olhando. Isso é tão comum nos dias de hoje, né? Quando o patrão está perto, o funcionário se desdobra, e quando o patrão sai, não fazem absolutamente nada. Então Paulo nos dá essa orientação, Paulo traz essa orientação para os relacionamentos entre patrão e funcionário. E é só o patrão que tem, é só o funcionário que tem a dever, que tem a obrigação? Não, da mesma forma que os pais possuem responsabilidade para com seus filhos, e os filhos com pais, nos relacionamentos entre patrão e funcionário, o funcionário tem a sua responsabilidade, o patrão também tem a sua. E qual que é a responsabilidade do patrão aqui? Está a partir do versículo 9. Senhores, tratem aos seus escravos, aos seus funcionários, patrão, trate o seu funcionário da mesma forma, não os ameacem, deixa a ameaça de lado. Se você não fizer isso direito, eu vou te mandar embora. Tem 30 querendo essa vaga desse trabalho que você está desempenhando. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre pessoas. E aqui Paulo dá uma espetada tão profunda àqueles que são patrão, aquele que exerce papel de autoridade sobre um funcionário. Lembre-se de uma coisa, você que é patrão. O seu senhor e o senhor do seu funcionário, ele é o mesmo, está no céu. Vocês dois terão que prestar contas ao mesmo Senhor, só que com funções diferentes. E eu preciso entender isso quando eu vou me relacionar com o meu funcionário. Aqui nós temos uma série de orientações tragas pelo apóstolo Paulo para que eu viva uma vida cheia do Espírito Santo. E ela começa na forma como eu me relaciono com as pessoas. Entenda isso. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo? Sim, quero. Claro, com certeza você também precisa querer isso. A igreja precisa querer isso. Ela começa dentro de casa. É no meu relacionamento com as pessoas que estão ali, pertinho de mim. Esposa e marido, marido e esposa. Pais e filhos, filhos e pais. Começa dentro de casa. É ali que eu dou demonstrações de uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que Efésios, como eu tenho dito aos irmãos e a gente encerra hoje, nos traz orientações tão práticas no que se diz respeito à vida cristã. É a vida cristã exercida no dia a dia. É como ser crente no dia a dia. É como dar demonstrações de uma vida cheia do Espírito Santo no meu dia a dia, na prática. É na prática.
É o que Paulo nos ensina, o que ele ensina para mim, o que ele ensina para você. E eu espero de verdade que tudo que a gente leu, tudo que a gente conversou até hoje aqui em Efésios, produza de fato frutos na sua vida diária. Frutos práticos. Que o livro de Efésios consiga mudar a forma como você vive a sua vida cristã de maneira positiva, de maneira a te conduzir a uma vida mais espiritual no seu cotidiano, sendo uma mulher e uma esposa e uma mãe que viva e que cumpra a vontade de Deus no seu dia a dia, um marido, um homem, um pai, um patrão, e as mulheres também, patroas, que vivam e que cumpram o seu papel dentro da palavra de Deus, filhos obedientes aos pais, tementes ao Senhor, patrão, funcionário que temem o Senhor. Vivam uma vida cheia do Espírito Santo, aonde você estiver. Dentro de casa, com o seu patrão, com o seu funcionário, na sua empresa. E você vai ver que os frutos, eles irão aparecer de maneira natural por onde você passar. Por onde você passar. Lembre-se, o culto na igreja é um reflexo do seu culto em casa, do seu culto diário. Amém? Eu quero orar com você. Pai, Efésios nos traz uma série de orientações extremamente práticas que diz respeito à nossa vida cristã. Paulo, orientando a igreja em Éfeso, orientando os Efésios, nos orienta também e fala de uma maneira muito contemporânea a nossa vida. E eu peço a Ti, peço ao Senhor que nos ajude a vivermos como Ele nos orienta lá no comecinho, de maneira digna da vocação a qual o Senhor nos chamou, dando demonstrações de uma vida cheia do Espírito Santo dentro de casa, entendendo que a vida cristã ela começa dentro de casa, entendendo que eu preciso dar demonstrações práticas de uma vida cheia do Espírito Santo na forma como eu me relaciono com os meus filhos, na forma como eu me relaciono com a minha esposa. Pai, esteja comigo, esteja com os irmãos. Que possamos nos encher do Espírito Santo, Senhor. Que possamos buscar viver uma vida com total lucidez, com total transparência, nos enchendo do Espírito Santo para viver uma vida que te agrade. Tire de nossas vidas aquilo que não vem do Senhor. Eu peço ao Senhor agora que coloque a tua mão sobre as nossas semanas. Nós começamos o mês de agosto. Pai, eu peço a Ti que o mês de agosto seja um mês abençoado. Abençoe o mês de agosto de cada uma das famílias que estão acompanhando esse estudo agora, que estão ouvindo essa pregação. Livra-nos do mal. Te louvamos e te agradecemos porque passamos por mais um mês e até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo sustento que vem do Senhor, ó Pai. Tome conta de nossas vidas, nos dê uma semana alegre, uma semana feliz, uma semana abençoada. E que possamos ser gratos ao Senhor por tudo, a todo o tempo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu, mais uma vez, peço a você que se cuide. Tome cuidado, tome cuidado. Mais uma vez, lembro a você que os números estão crescendo assim de uma maneira assustadora, os números de casos confirmados. Tenha cautela na forma como você tem vivido aí na sua casa, na forma como você tem saído, tá bom? E mais uma vez, peço aos irmãos, peço de coração, vamos manter contato uns com os outros. Ligue, faça uma chamada de vídeo pelo WhatsApp para outros irmãos da igreja. Vamos manter esse vínculo, vamos manter essa unidade, mesmo não podendo nos encontrar. Amém? Deus os abençoe, tenham um bom restante de noite, uma semana abençoada, uma semana feliz. Fiquem com Deus. Tchau.